Bom dia a todos. Bom dia. Espero que todos estejam bem. O tema da palestra hoje, que eu preparei aqui para vocês, é sobre saúde e espiritualidade. Eu acredito que muitos aqui de vocês já ouviram a frase mente sã e corpo são. É uma frase de origem latim, que significa mens sana in corpore sano, escrita por um poeta romano, Juvenal, 60 depois de Cristo. É uma frase bem antiga, né? Dá para a gente ter uma ideia. E o que ela quer passar para a gente? Para a gente ter uma vida mais equilibrada, mais harmoniosa. A gente não pode nem só pensar em cuidar só do nosso físico e nem só da nossa mente, né? E também tem um terceiro ponto que eu trouxe também, em questão de cuidar do nosso espírito, mas de tentar equilibrar, estar sempre cuidando, caminhando junto, né? O físico, o mental e também o espiritual, né? Para que tudo flua de uma maneira mais tranquila, né? Porque a gente precisa dessa harmonia para que as coisas ocorram, né? De uma forma mais, vamos dizer assim, equilibrada, né? E aí a gente para e pensar, mas como que eu posso compreender se eu tô levando a questão da minha saúde física, mental e espiritual equilibrada, saudável? E aí eu trouxe alguns pontos com relação ao nosso corpo físico, né? Como que a gente pode observar se a gente está cuidando dele de uma forma correta, né? Então, algumas coisas que a gente pode estar observando no dia a dia, por exemplo, quando a gente acorda com uma disposição e passa o dia inteiro sem aquele cansaço excessivo. Claro que sentir uma hora ou outra um cansaço durante o dia a dia é normal, mas se a gente passa o dia inteiro com aquele cansaço excessivo, se arrastando, alguma coisa tá te dando um sinal que não tá certo, né? Se você tem uma imunidade boa, se você não adoece com uma certa frequência, isso são sinais. O corpo ele sempre vai te dar sinais. Só que a gente tem que estar atento a isso, né? Muitas vezes o corpo ele nos dá sinais, mas a gente ignora. Outro ponto importante que a gente também não pode deixar passar são os exames de rotina, né? Os exames laboratoriais. Quando a gente passa nos médicos e eles nos passam exames que a gente tem que estar fazendo, através desses exames, dos resultados que eles nos dão, a gente consegue ter uma base de como o nosso organismo está, né? Nosso colesterol, glicemia, enfim, ferro, cálcio, esses números, esses resultados vão nos ajudar a prevenir futuras doenças, né? Então, assim, que muitas vezes a gente ignora. Quantas vezes, assim, a gente vai no médico, ele passa muitas orientações, exames para a gente estar fazendo, retornando, e a gente não retorna. A gente não vai no laboratório fazer um exame simples de sangue, né? Então, assim, a gente tem que estar atento a isso. São cuidados com a nossa saúde, com o nosso corpo físico, que lá na frente pode fazer toda a diferença. E são pequenos detalhes, né? Uma alimentação saudável, né? A qualidade com o sono, prestar muita atenção com o sono. O sono ele é fundamental, né? Durante o sono que ocorrem
a produção de muitos hormônios que vão influenciar no nosso corpo. Então a gente tem que estar atento. Tô dormindo bem? Tô acordando disposto, né? Que foi o que eu falei no início. Então o dormir bem não é um luxo, é necessidade. A gente tem que priorizar o sono, né? Então essa questão do cuidado com o corpo físico foram alguns pontos, né, que eu trouxe para a gente estar observando como que eu estou cuidando do meu corpo físico, né? Já na questão dos cuidados com a mente, a prática com o autocuidado diário, ele é muito importante, né? De tirar um tempinho que seja para você no dia a dia, que seja 30, 40 minutos, 1 hora que seja. Mas eu tenho o dia muito corrido. Sim, o mundo está corrido, está tudo muito corrido, a gente está atropelando muita coisa. Mas eu acho que quando a gente atropela muita coisa, a gente acaba se atropelando também. E vale a pena a gente atropelar a nossa saúde, porque lá na frente a gente vai acabar pagando por isso. Então, às vezes, vale a pena a gente brecar, que seja um pouquinho, para olhar com mais cuidado e atenção para nós e olhar para esse autocuidado diário, que seja por 30, que seja 20 minutos, né? Tira para você, reserve esse tempo, vai ler um bom livro que você goste, não precisa, não aquele livro da escola, da faculdade, do trabalho, né, que são aquelas leituras obrigatórias, não, aquele livro que seja para você, que você escolheu, né? A realização de práticas de meditações e respirações, né, técnicas de respirações, elas ajudam muito na questão de aliviar tensões, ansiedades, angústias. Então, aprender algumas técnicas de respirações que sejam por 5 minutos, isso pode aliviar tensões que podem mudar o seu dia. Então, às vezes você está no trânsito, está no trabalho, está estressado, teve uma ligação que te chateou, respira, sabe? Não vai estragar o seu dia por um momento, por uma conversa que te chateou, que às vezes uma respiração tranquila, sentar, respirar, pode mudar tudo, né? Então, sim, a gente tem formas de estar mudando a nossa mente, o nosso comportamento, para não entrar nesse estado de tensão maior, né? De novo, aqui também entra a questão de praticar uma atividade física regular, né? Ela vai ajudar na questão da liberação da endorfina, né? Então, de novo, aqui também entra a qualidade do sono. Praticar também a higiene do sono, né? Antes da gente dormir, larga um pouquinho o celular, né? A gente está muito nas telas, então não só o celular, computador, televisão. Desliga um pouquinho, já vai lá pro seu cantinho, baixa as luzes, pega o livro, toma um chazinho, vai se preparando para dormir, para conseguir ter uma noite boa, reparadora, né? Porque é durante a noite que o seu corpo vai descansar, o físico vai recuperar para ter um dia seguinte bom, né? Então, a gente tem que começar a dar mais atenção nessas coisas simples, que na verdade não são tão simples assim, né? São fundamentais. E um ponto que eu coloquei por último, mas não é menos importante porque está por último aqui, que eu acho inclusive muito importante, sempre que for preciso, procurar uma ajuda profissional na questão de procurar uma terapia, né? Um psicólogo, um psiquiatra,
nessa questão do cuidado com a mente. Se eles estão aqui para isso, né, para ajudar, eles são profissionais capacitados para isso, né, para te escutar, para orientar. Por que não procurar ajuda? Nada mais bonito do que pedir ajuda. Sim, é difícil, muitas vezes é difícil você pedir ajuda, você reconhecer que você precisa de ajuda. Mas é necessário você reconhecer e falar assim, não, eu preciso de ajuda. E a terapia é algo incrível, porque você consegue cada vez mais se conhecer. E vamos combinar que é difícil a gente se conhecer, entender as nossas questões, sentimentos, angústias, problemas. E os profissionais estão lá para te dar caminhos, fazer você entender, olha, você pode fazer isso, você pode vir por aqui, né? Não é bem assim. Você já tentou enxergar essa situação dessa forma, né? É diferente de você conversar, às vezes, com um amigo, familiar, também é muito bom, né? Se você não tem essa oportunidade de estar fazendo uma terapia, que seja, converse sempre com amigos, familiares, mas também eu acho sim fundamental essa questão da terapia, né, com o cuidado da mente. E entrando na questão do cuidado com o espírito, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele apresenta algumas orientações. Eu coloquei só algumas aqui. A primeira delas é a questão da prática da caridade. E a prática da caridade, ela não se resume somente no auxílio material, né? Mas ela inclui também a benevolência, a indulgência e a questão também muito importante do perdão. O perdão com o próximo e o auto-perdão, né? Que é uma questão bem delicada, né? Não é... O perdão, a gente sabe que não é uma questão fácil de acontecer, que é todo um processo, mas que ele é muito importante, até mesmo nessa questão de você não cada vez mais ir alimentando sentimentos ruins dentro de você e guardando essas mágoas. Então, sim, o perdão ele é fundamental nessa questão da caridade. E lá ele diz, né, que a caridade é considerada uma das principais formas de evoluir e purificar o espírito. Outra forma é ter amor ao próximo, né? E amor ao próximo não só com as pessoas ao nosso redor, assim, aos nossos conhecidos, familiares e amigos, mas com todos que a gente acaba convivendo no dia a dia. Ter amor ao próximo, que seja num bom dia, num boa tarde, tudo bem, você precisa de ajuda, sabe? É na simplicidade, é num olhar, é num sorriso. São pequenos detalhes que para o outro pode fazer toda a diferença. Que às vezes a gente nem percebe e o outro vai falar assim, nossa, mas você me ajudou tanto. E aí você para e pensa, gente, mas eu não fiz nada para aquela pessoa assim, né, de tão grandioso assim. E você só deu um abraço nela. Então, a gente precisa estar olhando para o próximo com mais carinho, com mais atenção. E nem precisa ser aquele amigo, né? Basta você ter mais
compaixão com o próximo, a gente não sabe o que o outro está passando, né? Um outro ponto também muito importante para cuidar do espírito que eu trouxe é a prece sincera. Claro que quando a gente faz as nossas preces, as orações que a gente acaba aprendendo, decorando, elas têm muito valor, muito peso, né? Mas quando a gente acaba fazendo uma prece com as nossas palavras que saem do coração, elas têm uma vibração, uma luz tão grande, elas têm um poder tão grande, que eu não sei nem expressar direito, mas é muito valioso mesmo. Então, assim, está no momento de angústia, de tristeza, e no momento não sabe como fazer uma oração, uma prece, faça com o coração, faça com as palavras que tiver vontade de pôr para fora, mas faça. Independente do que você for dizer, mas que quando vem do coração é a melhor prece, com toda certeza, né? E no Evangelho ele diz, né, a conexão com Deus e com os bons espíritos por meio da prece ajuda a elevar as vibrações, tornando o espírito mais sereno e forte. E por último aqui, muito importante também, são os estudos. Os estudos para nós entendermos cada vez mais as leis divinas. Porque o conhecimento espiritual, ele nos ajuda, eles nos guiam a viver de uma forma mais coerente, com o amor e com a justiça. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue compreender e entender que caminho que eu devo tomar, né? Por onde eu devo ir, as ações, as atitudes que eu devo tomar ou não. Então, por isso que estar sempre estudando é muito importante. Então, esses foram alguns pontos em relação ao corpo físico, mental e espiritual, de como a gente pode estar compreendendo se a gente está cuidando ou não, né, desses 3 pilares, para que a gente consiga levar, de uma certa forma, eles em equilíbrio. Que estar os 3 em equilíbrio não é fácil. É o que a gente sempre busca, né? O equilíbrio na vida. E quando esse desequilíbrio de um ou mais acontece, vai começar a refletir na nossa saúde como um todo, né? E aí é quando a nossa saúde, muitas vezes a gente começa a adoecer, né? E quando a gente adoece, a gente se pergunta, né, assim, principalmente quando são doenças mais graves. Mas por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Estava num momento tão bom da minha vida. E a gente não consegue entender, né, o porquê de estar passando isso. E na doutrina espírita, ela consegue nos ajudar a compreender um pouco melhor, né? Por isso até a questão do estudo também é muito importante, né? Ela nos dá uma base e até mesmo um conforto para entender até essa questão da doença, né? Então, assim, mais uma vez, reforçando a importância de estarmos sempre estudando para compreendermos melhor o que está sempre acontecendo com a gente. Porque tanto coisas boas
ou ruins que acontecem nas nossas vidas, tem sempre um propósito, tem sempre um porquê, né? Mas voltando aqui, na doutrina espírita, ela nos ajuda a entender que toda doença, ela não vem como um castigo pra gente, né? Mas ela vem como uma mensagem para a alma. Ela vem como uma oportunidade de aprendizado, de transformação. Mas também, por mais que a gente tenha essa oportunidade de transformação, a gente tem uma escolha de enxergar como uma oportunidade e falar, não, eu vou, por mais que eu esteja passando por um momento ruim, um momento doloroso, porque não é agradável, né? Nunca é, eu vou pegar esse momento e vou fazer diferente, ou eu vou continuar com a cara fechada, vou continuar para baixo, desanimado, desacreditado na vida, em tudo, e não mudar em nada, né? A gente sempre tem a escolha. Então basta acreditar ou não. A escolha sempre vai ser nossa, porque a oportunidade vai estar sempre lá. A vida sempre vai te dar uma oportunidade para fazer diferente e para mudar. Isso com certeza vai existir. E Emmanuel diz, através de Chico, a enfermidade no corpo é muitas vezes o reflexo de desequilíbrios mais profundos no espírito. A enfermidade no corpo é muitas vezes o reflexo de desequilíbrios mais profundos no espírito. Então, é o que a gente falou, né? Então, muitas vezes o corpo ele adoece, né? O corpo físico ele adoece, porque a alma já está em desequilíbrio há muito tempo, né? Ela já estava em desequilíbrio com sentimentos de raiva, de tristeza, de mágoa, de culpa, de orgulho, reprimidos. E aí vai chegar um momento que o corpo físico vai falar assim, gente, não tá dando. Não tô mais suportando isso. E alguma coisa tem que acontecer. E para alguma coisa mudar, para alguma coisa mudar, um exemplo disso vai vir a doença. E para vir a doença vai refletir no corpo físico. Então, para esse espírito ser curado, vai ter que acontecer uma doença, né, assim, de alguma forma. Então, vai refletir no físico. Então, vai ter esse desequilíbrio, vai desequilibrar o pilarzinho do físico, do emocional, do mental e do espiritual, né? E aí vem a oportunidade. Mas eu vou melhorar? Eu vou enxergar isso como uma forma de oportunidade de transformação na minha vida? Não sei. Aí basta a gente olhar com carinho pra gente, né? Brecar um pouquinho essa loucura que a gente vive no dia a dia e falar, não, agora que o meu corpo todo me parou, eu vou olhar para mim. Já que eu não olhei lá atrás com aqueles 30, 40 minutos, 1 hora por dia, quem sabe agora eu vou parar por 1 semana, 1 mês ou mais. Mas eu vou parar, porque o meu corpo me parou, né? Antes de falar das causas das doenças espíritas, nem toda doença ela tem origem das vidas passadas, né? Muitas delas são causadas, são frutos das nossas escolhas, dos maus hábitos que a gente leva no dia a dia, dos maus pensamentos, dos estresses constantes,
E de novo, né, eu bato na tecla aqui da falta do perdão. Sim, da falta do perdão. Que eu já vou voltar nele de novo aqui nesse comecinho, que eu vou falar algumas causas espirituais de doenças, né? E a primeira delas são as de desequilíbrios emocionais, né? Então, quando a gente fica acumulando, né, guardando sentimentos como o ódio, o rancor, a mágoa, a inveja, a culpa, né, a gente vai somatizando dentro do nosso corpo, elas vão sim acabar refletindo no físico, né? E muitas vezes a gente acaba nem percebendo que a gente teve a gente acabou adoecendo por algum desses sentimentos, né? E por exemplo, a mágoa acumulada, né, a gente pode ter um problema no fígado, no coração, né, a tristeza profunda, doenças respiratórias, imunológicas, a raiva reprimida pode causar distúrbios gástricos, pressão alta, né? Esses foram só alguns exemplos do que esses sentimentos somatizando dentro do nosso organismo, o que eles podem causar no físico. E outras formas também de doenças espíritas que eu trouxe aqui, quando tem influência de espíritos desencarnados, né, quando a gente fala dos obsessores, né, o que acontece? Segundo a doutrina espírita, os espíritos sofredores, os obsessores, eles conseguem se ligar aos encarnados por uma questão de afinidade vibracional. Então, mas como que isso funciona? Nós acabamos permitindo isso, né? Porque a gente acaba deixando a nossa vibração tão baixa que a gente acaba dando espaço para eles chegarem, para eles se aproximarem. Então, se a gente mantém nossos pensamentos negativos, né? Se a gente não dependendo das nossas ações, então por isso que é muito importante aquela questão do orai e vigiai, né? Principalmente que nesse caso, principalmente o vigiai, os nossos pensamentos, as nossas ações, porque para eles se aproximarem para uma questão de vibração é muito fácil, e quem permite isso somos nós, porque se a nossa vibração está baixa, vai se igualar a deles, né? A gente vai se igualar à questão do sofrimento deles. E isso pode influenciar muito com a questão do estado de angústia, né? Vai refletir em angústias, em depressões, em estados de compulsão, de vícios e até mesmo de doenças crônicas, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre vigiando os nossos pensamentos. O nosso pensamento, ele tem muito poder, tanto na questão para nós elevarmos os nossos pensamentos, mas também de baixar a nossa frequência, sabe? Então veio algum pensamento ruim e fala, não, isso aqui não é meu, então, sabe, já muda a frequência, já pensa alguma coisa boa, já, sabe, está em algum ambiente, já põe uma música alegre para mudar a frequência. Não deixa isso chegar em você, né? E tem aquelas doenças que vêm como provas, né? Que o espírito, ele, antes de encarnar, ele escolhe passar por isso, né?
Ele, antes da encarnação, ele tem como objetivo de crescimento e desenvolvimento moral, né? Então, essa doença, ela vai vir como um desenvolvimento mesmo, mas isso foi uma escolha lá atrás, antes mesmo da encarnação, né? Então, essas foram algumas dos pontos que eu trouxe em relação às influências das doenças espíritas. Mas até aqui, né, a gente falou só sobre as doenças, mas eu acho muito válido falar também da influência espiritual em relação a como nós podemos tanto nos curar, mas acho que não só a questão de curar, mas de prevenir também, né? Não deixar chegar nesse ponto de uma possível doença, de adoecermos, de desequilibrar, né, um ou mais desses pilares. Então, o que a gente pode estar fazendo no dia a dia para melhorar um pouquinho mais, né? E eu trouxe aqui alguns pontos com relação a isso. Se você já faz um deles, ou a maioria, todos, maravilhoso, perfeito, né? Mas se não, se puder ir colocando um ou outro, eu acredito que com certeza vai ajudar muito, né? Fazer o evangelho no lar, né, eu acho que é fundamental. Nós tivemos uma palestra aqui muito legal, há um tempinho atrás, que explicava passo a passo de como fazer o evangelho, a importância dele, é muito importante. Mais uma vez aqui, com relação às orações, né, fazer uma prece, uma oração, seja ela de manhã, à noite, o horário que você se sentir mais confortável, mas tenha na sua rotina de fazer uma oração. O passe espiritual, né, que é o que vocês vêm buscar aqui, a rotina que vocês têm de todo sábado estar aqui, esse tratamento espiritual. Um dos pontos mais importantes é a questão da mudança de pensamento e atitude. Então, eu acho que, eu acho que, por exemplo, vir aqui, tomar o passe, o tratamento, escutar as palestras, mas nada adianta se a gente faz tudo isso e volta para casa e continua brigando com os pais, com os filhos, amigo, irmão. Então, assim, eu acho que a mudança, principalmente de pensamento e atitudes, são fundamentais, né? Porque o que é que você queira fazer? Não precisa sair mudando tudo, um pouquinho em pouquinho, né? Eu acho que as pequenas mudanças são mais importantes do que aquelas que você faz, aquela mudança grandiosa, mudança radical. Não, eu acho que a constância na nossa vida, ela é mais importante, né? A gente ter constância, né? Não importa se hoje eu fiz só um pouquinho, ontem eu não fiz quase nada, mas eu fiz um pouquinho. Ótimo, mas você fez um pouco, você fez o que você conseguiu, né? Então, a mudança, ela é muito importante, de pensamentos, de atitudes, e ter mais fé em você, acreditar que o que você veio buscar aqui, sim, você vai conseguir atingir, acreditar que o que você, durante a semana, o seu tratamento, sim, ele continua, mas você tem que acreditar em você, porque para o seu tratamento durante a semana continuar, ele depende de você,
Então você tem que acreditar nisso, né? Então, nós termos mais fé na gente é muito importante, né? E eu trouxe um trechinho de um textinho que eu li, que é um autor desconhecido, mas eu coloquei mesmo assim, que eu gostei, que fala o seguinte: cada sintoma, cada dor é um convite amoroso para olhar com mais compaixão para aquilo que precisa ser acolhido, libertado e transformado no emocional, no mental ou no espiritual. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos para o passo de tratamento.